Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal. Aqui é o Franklin, deixar a análise do fechamento semanal do Bitcoin para vocês. Então, a gente pode observar que a semana do Bitcoin passada fechou em 109.566. A máxima dele foi nesse ponto. Já estou vendo muita gente no FUD, porque o mercado hoje já abriu menos 5% do Bitcoin. Nós estamos na data dia 27 de janeiro. E todo mundo já está pensando que agora é correção, que agora não vai ter mais alta. Então, fica até o final desse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários, que vocês vão ver que a melhor hora de se posicionar é agora que está todo mundo com FUD. Porque a maioria compra nos topos do mercado e não aguenta o prejuízo. Quando começa a ver o prejuízo, começa a vender. Então, o Bitcoin segurou muito bem nesse suporte aqui. Como a gente pode observar isso? Uma absorção compradora, ou seja, aqui os compradores estão defendendo essa posição com unhas e dentes pelos ursos. Então, o Bitcoin pode ser que ainda teste essas zonas aqui. Se testar, seria muito bom para você se posicionar nele. Agora, o que não pode acontecer no nosso velho Bitica é ele perder este suporte que eu demonstrei para vocês. Se ele perder esta área que eu coloquei para vocês, ele vai vir buscar um pouco mais abaixo. Aqui, nesses dois candles, nós temos uma coisa que chamamos de imbalance. O que é isso? O mercado, neste caso, sobe muito forte. Existe muita pressão compradora aqui. Geralmente, quando isso acontece, que não tem muitos vendedores por aqui, o mercado costuma testar 50% quando ele corrige. Ou seja, nós podemos ver, sim, o Bitcoin testar 80, ficar um pouco mais abaixo, 73 mil dólares. Se isso acontecer, não quer dizer que acabou a alta, apenas uma correção do Bitcoin. Se a gente observar aqui, o Bitcoin sobe, entra volume. Quando o Bitcoin corrige, o volume também cai. E isso é super saudável para o mercado. Porque se entra volume, o preço sobe e o volume acompanha, o mercado está certo. Não pode acontecer o contrário. O preço subir e o volume cair. Só quando ele corrige. Ele corrigiu aqui e o volume está caindo. Isso é um ponto positivo para o mercado. Se a gente sair do gráfico semanal e for para o gráfico diário, nós vamos observar que o Bitcoin nada mais está fazendo do que uma lateralidade. Ele está lateral. Mesma zona do semanal que eu já demonstrei para vocês. A área que ele veio testar várias vezes e não ultrapassou. Ou seja, se esta área
está abaixo do preço, isso significa que isso daqui é um suporte. Este suporte está muito forte. Ele já testou várias vezes e não caiu. Tá bom? Então, se a gente observar aqui agora, ó, o diário se formando, já está começando a ter uma pressão compradora para cima. Então não desespere com o Bitcoin por agora, por causa do FUD. Não fique na loucura de querer vender Bitcoin por agora. Se posicione. Aproveita para posicionar quando todo mundo está vendendo. Tem muita gente que comprou Bitcoin por aqui, ó. Muita gente achando que ia chegar aos 120 mil dólares. Só que não tem como ele subir direto, subindo, e o volume já caindo. Ele vai precisar voltar em zonas de negociação, áreas de liquidez, para poder continuar a sua alta. Então você tem que começar a olhar essas áreas para poder se posicionar próximo a elas. Porque toda vez que o Bitcoin tocou, ele retornou. Ah, Franklin, mas se ele tocar e não retornar, cair mais abaixo, você sempre vai ter um capital para se posicionar mais abaixo. Então, a leitura do Bitcoin parte desse racional. O nosso RSI, se a gente observar, ele está fundo, o RSI, fundo do preço, fundo do RSI, fundo do preço. O que a gente deve observar também aqui? Se a gente botar um suporte no RSI, ele não pode cair aqui e fechar abaixo. Se o RSI começar a fazer isso daqui, o preço vai perder essa estrutura aqui. O RSI vai te mostrar que está perdendo força. Então ele vai também fazer isso daqui. Enquanto o RSI está acima, a princípio está tudo bem. Mas a gente sabe que o mercado de cripto é bem volátil. Então devemos observar essa zona de preço. E caso isso aconteça, o Bitcoin sim tem margem para vir buscar um pouco abaixo. Vamos traçar a nossa e velha amiga Fibo. Se eu colocar até em cima, o Bitcoin não corrigiu nem 38% ainda desta pernada de alta que ele fez aqui, ó. E já estou vendo muita gente falando que vai vender porque o Bitcoin não sobe mais. Ele não corrigiu nem 38% da pernada, ou seja, de 100% que ele fez, nem 38% ele voltou ainda. Desta pernada de alta aqui, ó. E nós não estamos falando de qualquer pernada de alta. Estamos falando de uma pernada de alta de 101%. 101%.
Não tem como o Bitcoin continuar subindo sem vir buscar a liquidez abaixo. A liquidez precisa trocar de mão. Pessoal, precisa vender, depois comprar, comprar e depois vender. Então lá em cima, realizou lucro, ele corrige, busca pontos de liquidez, pontos de interesse em negociação, pontos que tem volume, aí ele volta a subir novamente. Ele não corrigiu nem 38% desse impulso todo que ele fez aqui. Então vamos um pouco mais devagar com o Bitcoin. Quer aproveitar para comprar? Começa a montar seus DCAs. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Começa a comprar aos poucos. Tá bom? E caso fique sempre com caixa, caso ele venha buscar os 50% do impulso, você tem a caixa para suportar. Comece depois também a analisar as altcoins perante o Bitcoin. Antes de comprar altcoins, uma dica, comece a olhar o gráfico junto com o Bitcoin. Exemplo, quero comprar Ethereum, mas como é que está o gráfico de Ethereum barra Bitcoin? Por que eu estou falando isso? Dependendo de como estiver o gráfico, que você vai analisar e vai achar que é bom, você pode se posicionar um pouco em Bitcoin, um pouco em Ethereum. Quando o Ethereum começar a andar, ele vai andar mais do que o Bitcoin, você vai realizar o seu lucro no Ethereum e depois você volta com esse lucro para Bitcoin de novo. Isso é uma dica. Isso é o que eu faço e estou passando para vocês. Não é dica de investimento, não é para vocês fazerem isso, mas é só uma dica de se posicionar melhor no mercado. Muitos dos erros eu vejo pessoal sabendo se posicionar, mas às vezes não sabendo sair do mercado. Muita gente consegue se posicionar, mas em lugares errados. Acha que está se posicionando e consegue em lugares certos. Ah, me posicionei muito bem. Às vezes não, você se posiciona por aqui, em topo. Em topo. Você tem que se posicionar em correções. Quando ele corrige, você se posiciona. Não ele fazendo impulso de alta. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo do Bitcoin. Toda semana eu vou trazer a análise dele semanal. Vou fechar a semana também com os outros ativos mais importantes do mercado. Se inscreva no canal, deixe um comentário, diz se gostou. Se quiser que eu analise alguma cripto para vocês, deixe nos comentários que eu faço. Pessoal, muito obrigado.